O que é uma Bíblia infográfica? E por que você precisa de um material como este para os teus estudos teológicos? Shalom, povo da Daat. Eu sou Júnior Castro e aqui nós queremos não apenas ler as Escrituras, queremos conhecê-la com profundidade. Você já leu um texto das Escrituras e pensou: eu gostaria até de conseguir visualizar algo, mas como? Onde exatamente ficava determinado lugar? E como era o território de Israel? Qual era a distância entre uma cidade e outra? Como funcionava determinada estrutura do templo? Em que período histórico determinado rei governou? Quais impérios estavam dominando o mundo quando determinado acontecimento bíblico ele ocorreu? Porque existe uma grande diferença, querido, entre ler uma informação e conseguir visualizá-la. E é justamente nesse ponto que entra a Bíblia infográfica. Esse material, ele é publicado pela editora Thomas Nelson. Eu quero te explicar exatamente para que serve esse material, quais as suas funções. Será que realmente vale a pena ter uma Bíblia como essa na sua biblioteca? O que é uma Bíblia infográfica? Talvez você nunca ouviu falar sobre esse termo. Quando nós pensamos em uma Bíblia, normalmente pensamos no texto das Escrituras. Quando pensamos em uma Bíblia de estudos, pensamos em comentários, notas de rodapé, referências cruzadas, introduções aos livros e informações adicionais. A Bíblia infográfica, ela trabalha de uma maneira um pouco diferente. Ela vai utilizar principalmente recursos visuais para organizar e apresentar informações relacionadas ao universo bíblico. Estamos falando de mapas, linha do tempo, gráficos, tabelas, ilustrações, histórias geográficas, culturais e outras representações visuais. E isso é importante porque nós somos muito influenciados pela maneira como a informação ela é apresentada. Uma informação que ocuparia vários parágrafos pode, em determinados casos, ser compreendida muito mais rapidamente através de um mapa ou de uma linha do tempo. Vou te dar um exemplo. Você pode ler sobre os reis de Israel e Judá, mas quando você utiliza uma linha cronológica, você consegue perceber a sucessão dos acontecimentos, os períodos históricos e as relações entre determinados personagens. Você pode ler sobre as viagens do apóstolo Paulo, mas quando olha para um mapa, consegue visualizar os deslocamentos e compreender melhor a sua dimensão geográfica. Tanto a Bíblia infográfica não está tentando substituir o texto bíblico, ela está tentando ajudar você a enxergar o mundo por trás do texto. E por que utilizar uma Bíblia infográfica? Por que você deveria utilizar uma Bíblia como essa? Porque estudar as Escrituras, meu irmão, não significa apenas saber o que está escrito, mas também nós precisamos perguntar algumas coisas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando e onde isso aconteceu? Qual era o contexto histórico? Qual era a cultura do povo? Qual era a geografia daquele lugar? E aqui existe uma questão fundamental que nós precisamos compreender. A Bíblia foi produzida dentro da história. Quando lemos sobre Abraão, Moisés, Davi, os profetas, o exílio, o segundo templo ou o período romano, estamos entrando em períodos históricos. E quanto mais conseguimos compreender esse cenário, mais elementos temos para interpretar corretamente aquilo que nós estamos lendo. Imagine você, por exemplo, alguém lendo sobre Jerusalém, sem saber onde fica essa cidade. Ou lendo sobre o exílio babilônico, sem compreender a distância entre Judá e Babilônia. Ou ainda estudando as viagens de Paulo sem conhecer o mapa do Mediterrâneo. E é exatamente aqui que uma ferramenta como essa pode ser útil no conhecimento que você deseja adquirir. Agora eu quero chegar em uma parte que considero extremamente importante. Como utilizar uma Bíblia infográfica da forma correta? Não comece pelo infográfico, comece pelo texto bíblico. Leia primeiro o texto, depois procure compreender o seu contexto e utilize os recursos visuais para poder complementar aquilo que você acabou de estudar. Está estudando o Êxodo, um exemplo. Você vai ler o relato, depois procurar os mapas relacionados ao Egito, ao Sinai e às regiões mencionadas.
Você está estudando sobre os reis de Israel. Leia os textos correspondentes. Depois, procure utilizar as cronologias para visualizar a sucessão dos reis e os acontecimentos históricos. E aqui está uma regra que eu considero fundamental para o nosso entendimento sobre esse material. A infografia deve servir ao texto e não o texto à infografia. Isso significa que nós não devemos construir nossas interpretações simplesmente porque uma ilustração ou um gráfico apresentou determinada informação. O recurso visual, ele é uma ferramenta. A escritura continua sendo o objeto principal do nosso estudo. Se você é professor, pregador, líder de estudo bíblico ou produtor de conteúdo, uma Bíblia infográfica pode ganhar ainda muito mais utilidade. E por quê? Porque você precisa transformar informações em comunicação. E recursos visuais ajudam muito nesse processo. Você pode encontrar uma informação interessante como um mapa e utilizá-la para explicar determinado texto. Pode ainda utilizar uma cronologia para explicar uma experiência histórica. Pode também utilizar uma ilustração para explicar uma estrutura. Você pode ainda utilizar um gráfico para apresentar determinado conjunto de informações. E isso aqui pode ser especialmente útil para quem produz conteúdos para o YouTube, como eu faço. Inclusive, é exatamente uma das razões pelas quais eu adquiri esse material. E, meu irmão, eu não quero apenas acumular livros, eu quero construir uma biblioteca que me ajude a pesquisar, estudar e produzir conteúdo com mais qualidade. Antes que eu esqueça, o link para você adquirir esse material eu vou deixar tanto no comentário fixado como na descrição deste vídeo. A Bíblia infográfica da Thomas Nelson Brasil, realmente, ela vale a pena ser adquirida? A minha resposta precisa ser: depende do que você espera dela. Se você está procurando uma Bíblia para substituir uma Bíblia de estudo completa, com comentários cronológicos aprofundados, notas exegéticas extensas e análises acadêmicas detalhadas, essa não é a proposta principal de uma Bíblia infográfica. Mas, se você está procurando uma ferramenta visual para poder complementar os seus estudos, aí a proposta começa a fazer muito mais sentido. Ela pode ser especialmente interessante para pessoas que querem aprender melhor de forma visual, para estudantes da Bíblia, professores. E, amigo, vou te falar uma coisa. É um material lindo, como você pode ver aí na tela por essas imagens. Existe outro ponto que considero importante ressaltar. Não devemos confundir informação visual com interpretação definitiva. Um mapa é uma representação. Uma cronologia depende das datas adotadas. Uma reconstrução histórica envolve decisões interpretativas. Uma explicação arqueológica pode refletir determinada posição acadêmica. Portanto, mesmo uma Bíblia infográfica precisa ser utilizada com muito discernimento. Ela é excelente para dar entrada para determinadas informações, mas não necessariamente será a palavra final sobre cada questão. Isso, para mim aqui, não diminui o valor de uma obra como essa. Muito pelo contrário. Significa simplesmente que precisamos saber qual a ferramenta estamos utilizando e para qual finalidade. Talvez o maior valor de uma Bíblia desse tipo seja justamente esse. Ela ajuda a transformar informação abstrata em informação visual. Isso pode mudar a maneira como nós lembramos daquilo que nós estamos estudando. Quando você utiliza uma visão no mapa, uma sequência histórica e uma linha do tempo ou uma estrutura através de uma ilustração, aquela informação pode se tornar muito mais concreta. E quando você começa a conectar texto, mais história, mais geografia, mais cultura, mais cronologia, mais arqueologia, o estudo começa a ganhar novas dimensões. Mas, novamente, isso não significa abandonar o texto bíblico. Significa colocar o texto dentro do seu contexto. E essa diferença ela é fundamental ao meu modo de ver. Então, depois de conhecer melhor a proposta da Bíblia infográfica da Thomas Nelson Brasil, eu diria que ela pode ser uma excelente ferramenta complementar de estudos para você. Eu não compraria uma Bíblia infográfica pensando no seguinte: agora eu não preciso mais de nada, de nenhum recurso. Não é bem assim. Eu a colocaria ao lado de outras ferramentas. Uma boa Bíblia de estudos, dicionários bíblicos, atlas bíblicos,
obras de história, comentários, gramáticas, léxicos, quando for necessário. E principalmente o próprio texto das Escrituras. Por quê? Porque quanto mais ferramentas nós temos, mais importante se torna saber avaliar criticamente aquilo que nós estamos lendo. E é justamente isso que eu quero fazer aqui no meu canal. Não quero simplesmente mostrar livros, mas estudar, comparar, questionar, pesquisar de forma profunda e tentar compreender as Escrituras dentro do seu contexto histórico, cultural e literário. Vou deixar vocês observarem os mapas, as ilustrações, as cronologias e alguns dos recursos que mais me chamaram a atenção. Se você ainda não conhece uma Bíblia infográfica, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o que ela é e principalmente como utilizá-la de maneira proveitosa. E se você já possui uma, deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Você utiliza uma Bíblia infográfica nos seus estudos? E se você ainda não possui, depois de conhecer essa proposta, você acha que seria uma ferramenta útil para os seus estudos? Até o próximo estudo e não se esqueça, prossigamos em conhecer a Yahvé.